sou o professor Souto, estamos na aula, continuando a aula campo elétrico, tá? Veja bem, turma, nós voltamos aqui ao modelo anterior, uma carga geradora e um ponto P. Eu ainda não coloquei a carga de prova, calma lá, né? Vamos ver o que acontece aqui. No referencial da física, se você tem aqui a carga geradora, né, e o ponto P, e a distância aqui, ó, vamos colocar assim, a distância da carga geradora até o ponto P, né, vamos pensar do centro da carga geradora, tá? Vamos chamar aqui de D. Se essa carga é negativa, nós temos um campo elétrico de aproximação. Lembra do modelo passado? Que nós tínhamos a... Você vai entender isso daqui a pouco, tá? Por enquanto, vamos utilizar o referencial. Então, o que eu tenho? Num ponto P qualquer, o campo de influência é de aproximação. Tá certo? Muito bem. Se eu coloco uma carga geradora, então, só fazendo um resumo, positiva, se a carga geradora aqui for positiva, vou até mudar de cor, deixa eu colocar assim, é que esse giz, essa caneta branca já está meio no, mas dá para aproveitar. Então eu tenho aqui uma carga geradora agora positiva, tá? Ó, uma carga positiva. Só resumindo isso. Se eu pego um ponto P qualquer aqui, vou segurar aqui. Se eu pego agora um ponto P aqui, vamos chamar de P', e aqui a distância do ponto P até o P', também a distância D, essa distância D, tá? Nós temos um campo elétrico de afastamento. Então, campo elétrico de afastamento. Tá? Então, resumindo, se a carga geradora for negativa, campo elétrico de aproximação. Se a carga elétrica geradora for positiva, campo de afastamento. Agora, eu vou colocar aqui uma carga de prova. Nós vamos colocar neste ponto uma carga de prova, tá? Negativa. Ó que interessante. E aqui eu vou colocar uma carga de prova positiva. Aqui então nós vamos colocar uma carga de prova positiva, tá? O que acontece então com relação à força elétrica? Deixa eu melhorar esse P' para ter espaço aqui, que eu vou precisar desse espaço. Vou pôr aqui P'. Tá? O que acontece aqui, ó? Duas cargas de sinais opostos, elas se repelem, né? Então nós vamos ter aqui uma força elétrica de repulsão nesse caso. Força elétrica de repulsão, tá vendo? Aqui também nós vamos ter com a mesma carga positiva, tanto a geradora como a carga de prova, nós vamos ter também uma força elétrica de repulsão. Então, olha só. Tá? Nós vamos também ter uma força elétrica de repulsão. Mas aqui, claro, é um F', né? Que é diferente daquele de cima. Como nós sabemos que campo elétrico é a relação força sobre carga da aula passada, eu vou passar essa carga multiplicando, que é a carga de prova, porque é a carga de prova que está sofrendo a influência do campo. Então eu sei que a força elétrica, você pode dizer que força elétrica, né? Vamos colocar EL, que fica mais legal. Força elétrica. É a carga vezes o campo. Olha que interessante. Parecida com a fórmula da segunda lei de Newton, que é força, massa vezes aceleração. Olha só.
Mas aqui, tudo bem, a força elétrica é uma grandeza vetorial, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, nós temos essa fórmula. Agora, olha que interessante. Se a carga for negativa, campo e força têm sentidos opostos. Ó. Se a carga for positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Olha lá. Olha que interessante. Então eu posso, analisando aqui, eu já sei que esse vetor pode ser assim, ou para cá ou para lá, né? O que eu estou falando é mesmo sentido, né? Ó, que coisa, relação. Então se eu coloco aqui uma carga de, sei lá, 2 microcoulomb, né? Eu pergunto, qual vai ser o campo elétrico, né? Qual vai ser o campo elétrico em módulo, porque isso aqui sem a flechinha é o módulo, para que a força tenha 5 newtons. Então eu tenho uma força de 5 newtons e uma carga de 2 microcoulomb. Olha só. Então vai ficar 5 newtons. Vou passar de micro para coulomb, então eu vou passar dividindo e fica 10. Além de passar dividindo, nós vamos ter um campo elétrico, então, de 5 sobre 2. Passo esse 10 a menos 6 para o numerador, tá? Fica 10 a sexta. Então eu tenho 5 sobre 2, que é 2,5. 2,5 vezes 10 a sexta. Olha só. E a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Tá vendo? Então agora, com a carga de prova aqui, eu posso usar essa fórmula. Com a carga geradora somente, eu vou calcular o campo elétrico no ponto P. Então, as duas maneiras que você precisa estar acostumando. Tá? Então, aqui, só para concluir, o campo elétrico com a carga de prova deu 2,5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Chambalão. Chambala e chambalão. É isso aí. Turma, na sequência agora, essa carga geradora, ela cria um campo de influência no ponto P. Outra grandeza para a gente medir é potencial elétrico no ponto P. Tá? Então, potencial eletrostático, porque está tudo parado aqui. Mas como seria isso? Eu vou pegar então, veja bem, essa carga de prova e aproximar dessa carga geradora. Na hora que eu aproximo dessa carga geradora, se eu soltar essa carga, ela vai embora. Então, por exemplo, eu aproximei aqui, se eu soltar, pum, ela foi lançada para lá. O que aconteceu aí? Aconteceu que nesse campo de influência, eu tenho uma energia de posição, né? Na hora que eu pego essa carga e coloco aqui, não tem uma força, se ela for positiva e positiva, não vai ter uma força de repulsão. Mas na hora que eu estou com essa carga aqui, eu estou segurando ela aqui, ela tem uma energia acumulada, uma energia de posição, que é chamada energia potencial. Você sabe muito bem que quando eu aperto uma mola, eu tenho uma energia ali acumulada, que é uma energia de posição chamada energia potencial. Quando eu seguro, não tem o campo gravitacional? Se eu abandonar essa tampinha aqui, ela não cai? Então você não tem uma energia potencial armazenada aqui? Então, energia potencial, energia, tá? Essa energia por carga, energia potencial, pela carga de prova que eu coloquei aqui, porque eu cheguei aqui com essa tampinha é uma carguinha de prova. É uma carguinha que prova que tem um campo agindo aqui. E a relação energia potencial por carga é chamada de potencial elétrico ou potencial eletrostático. Então é potencial. E a unidade do potencial é o volt. Nós sabemos que a energia potencial é o joule, né? O joule é a unidade de energia no sistema internacional. E a quantidade de carga é o coulomb, né?
Você lembra também que eu falei numa aula de eletrodinâmica que o potencial é Joule por Coulomb? Nós já vimos isso. Tá? Então, cuidado, energia potencial é uma coisa, potencial elétrico, eletrostático é outra. E o potencial é energia por carga, não pode esquecer isso. Aí você fala, mas qual é a fórmula de energia que eu conheço? A fórmula da energia, lembra do trabalho, que é força vezes deslocamento? Então assim, se eu quero pegar essa carga de prova e colocar ela aqui, ó, eu tenho que realizar um trabalho mecânico, não é? Você não vai pegar essa... Então, a energia potencial acumulada aqui é a energia que eu gasto para fazer isso, que é a energia aqui. Então, essa força, como é força eletrostática, eu vou usar a fórmula constante, produto das cargas, Qzão, Qzinho, que é a carga geradora e a carga de prova, que eu coloquei aqui, pela distância ao quadrado. Como eu vou multiplicar pela distância, essa distância simplifica com essa. Então, a fórmula da energia potencial é igual a K, Qzão, Qzinho sobre D. Então, aí, as contas não são difíceis. Mas é importante saber de onde veio a fórmula. Então, energia potencial está aqui, ó. Energia potencial. E a energia potencial é dada em Joule. Tá? Ô, turma, se eu pegar, então, qual é a fórmula do potencial elétrico no ponto P? Ué, potencial elétrico no ponto P não é energia dividido pela carga? Se você vai dividir pela carga, essa carga vai cancelar, ó. Então ficaria assim. K, Qzão, Qzinho, sobre D, dividido pela carga de prova, né? Então essa carga de prova cancela com essa. Qual é a fórmula do potencial, então? K, carga geradora do potencial dividido pela distância. Então, se você for calcular potencial no ponto P, em volt, vai dar isso aqui, ó. K, Q, sobre D. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar tudo. Vou pegar esse mesmo desenho. Nós vamos calcular a força elétrica que age na carga de prova. Nós vamos calcular o campo elétrico que age na carga de prova. Nós vamos calcular a energia potencial aqui e vamos calcular o potencial eletrostático nesse ponto P. Tá? Vou fazer um exercício com tudo que a gente viu até agora. Turma, só para terminar, com um exercício envolvendo campo elétrico no ponto P, força elétrica que age na carga de prova, quando eu colocar a carga de prova nesse ponto P, mas eu vou deixar para pôr na hora que eu for colocar a força elétrica, a energia potencial adquirida pela carga de prova e o potencial no ponto P. Então, penso o seguinte, tanto no ponto P, sem a carga de prova, eu tenho o campo elétrico e o potencial elétrico. Tá? A força elétrica e a energia potencial depende da carga que eu coloco ali. Então vamos fazer o campo elétrico, como essa carga geradora, ela é uma carga positiva, o campo elétrico é de afastamento, lembra? Então esse campo elétrico no ponto P, ele é de afastamento. Se a carga geradora fosse negativa, o campo elétrico estaria para cá. Tá? Qual é a fórmula então do campo elétrico? O campo elétrico é constante eletrostática, né? Carga geradora pela distância ao quadrado. Então fica 9 vezes 10 a nona. A carga geradora de 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, pela distância ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Né? Então 2 ao quadrado com 2... 9 por 2 dá 4,5. Então aqui daria 4,5. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Então aqui é 4.500. O campo elétrico é newtons por coulomb nesse caso aí.
A força elétrica agora, né? Se eu colocar, então, uma carga de prova aqui, se eu pego essa carga de prova e coloco ela aqui, aí sim, sobre essa carga de prova, nós teremos a força elétrica. Então, olha só. Aqui aparece agora uma força elétrica. Lembre-se, se a carga de prova for positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido e direção. Né? Geralmente, elas têm a mesma direção, só que o sentido é o mesmo se a carga de prova for positiva. Então, essa carga de prova que eu coloquei aqui no ponto P, vou ter essa força elétrica. A força é constante, né, do meio, eletrostática do meio. A força não é de repulsão, porque as duas são positivas. Se as duas cargas são positivas, eu tenho a repulsão, não é? Então, produto das cargas pela distância ao quadrado. Pode colocar em módulo se quiser, mas como elas são positivas, então já deu, né? Aí eu faço constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. A carga 2 vezes 10 a menos 6. A outra carga também, que é a de prova, Qzinho, 2 vezes 10 a menos 6, pela distância ao quadrado, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado aqui vai cancelar, simplificar. Então, eu tenho o resultado que a força elétrica é igual a 9 vezes, 9 com menos 12 vai dar 10 elevado a menos 3. E a força é uma força pequenininha em newtons. Então, a força elétrica, 9 vezes 10 a menos 3 newtons, tá? Vamos colocar aqui também que o campo era esse. Tudo bem? Agora eu quero a energia potencial. Energia potencial é a energia armazenada, né? Na hora que eu pego qual é a energia potencial aqui no ponto P, né? Energia, você lembra, não é força vezes distância? Então ela vai ficar K, né? Produto das cargas pela distância. E não distância ao quadrado. Porque energia é força. Então eu aconselho você, para decorar essa fórmula, você põe energia potencial. Energia é força vezes deslocamento, que é o trabalho, né? Trabalho mecânico. Você pega a fórmula da força e multiplica por D, para você lembrar que o denominador não é D ao quadrado, tá? Então nós temos aqui o quê? 9 vezes 10 a nona, tá? 2 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6, pela distância que é 2. Simplifica aqui, 2 vezes 9, 18. 18 vezes 10 a menos 3, porque eu somo os expoentes. E a energia potencial é o quê? É o joule. Turma, qual que é o potencial elétrico gerado no ponto P? Só para terminar. Vou fazer com a caneta amarela aqui. Qual é o potencial no ponto P? O potencial agora, lembra, é energia por carga, energia por carga de prova. Então, o potencial gerado é potencial gerado pela carga geradora. Fica assim, ó. Tá? Então, é 9 vezes 10 a nona. A carga geradora, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 2. Simplifica aqui. Vai dar 9 vezes 10 a terceira, porque 9 menos 6 dá 3, né? E o potencial é o que, turma? É o volt. Tá? Pronto. Um resuminho aí importante. Chambala aí, hein? Chambala total com esse resuminho aqui, viu? Você faz qualquer exercício com isso daqui.